Aleluia. Assim como foi falado nesse louvor aí, nada é melhor do que o amor de Deus. Nada é melhor do que o amor de Cristo Jesus por nós. Nada é maior do que esse amor, porque ele não mediu esforços. Amém? Para nos encontrar, para nos trazer de volta para a posição inicial. Aleluia. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor fez a obra completa na cruz. O Senhor fez a obra completa até o final, se entregou como ovelha para o matadouro. Tudo isso para nos trazer de volta à posição inicial com o Pai. Obrigada, Jesus, porque por causa do teu sacrifício, da tua obra que foi completa, nós podemos ter acesso ao Pai, livre acesso ao Pai novamente. Nós fomos justificados pelo teu sangue. Aleluia, você se alegra com isso? Nós fomos justificados com Cristo. Uma vez que nós o aceitamos, uma vez que nós o recebemos, nós aceitamos essa verdade. Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A obra dele foi completa. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele nos justificou em Cristo. Amém? E quando nós aceitamos essa verdade, nós voltamos de novo à posição que o Senhor queria que nós estivéssemos desde o princípio, a posição que o homem nunca deveria ter saído. Aleluia. É verdade que naquele dia, como falou a canção, nós vamos encontrar com ele face a face. Nós vamos ter um corpo transformado. Aleluia. Nós vamos ter um corpo glorificado e vamos poder viver com ele eternamente. Mas agora, enquanto nós estamos na terra, quando nós confessamos o Senhor, recebemos o seu Espírito, nós temos a posição de justificados novamente por meio do sangue de Cristo Jesus. Amém? E para começar falando sobre esse assunto, sobre a justiça de Deus, é, voltar um pouquinho lá na criação, mas não vou me deter muito, porque eu quero focar na parte da obra de Cristo. Amém? Primeiro, quando Deus criou o homem, lá no Gênesis, né? Lá em Gênesis, ele criou o homem de forma plena. Amém? O homem foi criado de forma plena. E ele disse ao homem que o homem deveria governar sobre a terra desde o princípio. Então, essa foi a vontade de Deus para nós, como seres humanos, homens e mulheres, que nós pudéssemos governar sobre a terra. Ele nos deu autoridade para governar sobre os animais, sobre tudo que existia na terra, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, Adão e Eva, eles erraram o alvo, né? Eles deram ouvido à serpente que enganou e eles deixaram o pecado entrar no mundo, né? E eles perderam aquela posição que Deus tinha colocado eles. Mas nós sabemos que na nova aliança veio um outro Adão. Amém? E esse Adão, ele completou a obra. Esse Adão, ele pagou o preço para que nós pudéssemos novamente ter acesso a tudo que Deus programou para nós desde o início. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele foi entregue por nós, ele não tinha pecado. A palavra fala que ele não tinha pecado. Mas o pecado nosso, do ser humano, foi depositado sobre ele. O pecado do homem foi levado por ele. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E agora eu vou entrar nos versículos para poder ficar registrado tudo que eu estou falando. Amém? Então, a gente vê que no mundo existem muitas religiões, né? E cada religião ela tenta de alguma forma pagar o preço, né? Ela tenta se justificar de alguma forma. As religiões elas tentam colocar penitências, colocar é, ordenanças, né? Coisas que os homens precisam fazer para ter acesso a Deus de alguma forma. Mas nós que estamos em Cristo, nós já entendemos que não é pelo que nós fazemos, amém? Não é pelas nossas obras, pelo nosso muito servir, pelo serviço que a gente presta na igreja,
mas é simplesmente pelo sangue de Cristo, pela justiça que foi feita por Jesus. É por essa justiça que nós podemos ser justificados. É por meio do sacrifício de Jesus que a gente pode ser salvo. Amém? E em Romanos 10:3, fala assim, perdão, Romanos 10:3. Eu tenho outro versículo aqui, um momento. Eu anotei muitos versículos, gente. A apostila da matéria tem mais de 42 páginas, mas a gente sabe que não dá para ver tudo, né? Então, em Romanos 10:3 diz assim: Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram-se a Deus. Isso fala das religiões, das pessoas que não têm Jesus, né? Que eles procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam a Deus, né? Mas buscam atalhos, buscam outras formas é, de alguma forma se tornar justos. Mas hoje nós já entendemos que não é assim que nós alcançamos a justiça. E Romanos 3:22 ao 24 fala que a justiça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui diz assim, ó, mediante a fé, amém? A justiça é mediante a fé, não é mediante as obras. E lá embaixo fala assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aleluia. Então, não envolve aqui preços que nós precisamos pagar, penitências, não envolve aqui o nosso muito trabalhar, o nosso muito servir, mas simplesmente a fé de receber a obra dele que foi completa. Porque nós nunca conseguiríamos fazer na nossa força. Amém? Essa justificação, essa justiça de Deus na nossa força, o nosso homem natural, a gente nunca conseguiria fazer se não fosse Jesus o Cristo. É um ungido de Deus. Ele está dizendo aqui que é gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais na frente um pouquinho, Romanos 3:26 ao 28, né? E esse livro de Romanos é um livro que trata sobre a justiça de Deus. Ele todo vai falar sobre isso. Romanos 3:26 ao 28 diz: Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? Foi excluído. Não existe, né? Baseado em que princípio? Na lei das obras? Não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Amém? Pois no Antigo Testamento, os homens tinham que fazer obras, os homens tinham que apresentar sacrifícios, né? E aqueles sacrifícios não eram suficientes. Ano após ano, o sacerdote tinha que apresentar o sacrifício pela remissão dos pecados. Mas, uma vez em Cristo, né, como está dizendo aqui, por meio da fé em Jesus. Então, qual é o motivo que fica para o homem, né, para nós, para se vangloriar? Nenhum. Porque, por mais que a gente sirva na igreja, por mais que a gente alcance pessoas, por mais que a gente pregue o evangelho, amém? Mas a justiça veio por meio de Jesus Cristo. E ele quer que nós entendamos essa posição também, essa posição que nós ocupamos hoje. Porque o mundo, né, o inimigo, vai tentar o tempo todo nos enganar. Assim como ele enganou a Eva no princípio. O tempo todo ele vai querer nos colocar para baixo. Se a gente errar, a gente pode errar, amém? Mas uma vez que nós somos justificados em Cristo, nós nos arrependemos rapidamente e nós sabemos a posição que nós estamos. E o inimigo vai tentar o tempo todo nos afastar daquela posição.
Diz, ah, não, você não é justo. Que conversa de justo é uma palavra muito forte, não existe nenhum justo. Mas a Bíblia fala aqui que nós somos justificados por meio de Cristo Jesus, pela fé. Amém? E do mesmo jeito que como ele tentou Jesus e Jesus rebateu com a palavra, nós precisamos também rebater a ele com a palavra, né? Eu fui justificado em Cristo Jesus. Se nós errarmos, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão a Deus e rapidamente a gente volta para o nosso lugar. E se o inimigo tentar nos oprimir, né, a gente vai responder para ele que nós somos justificados em Cristo. Que não foi as nossas obras que nos justificaram, mas foi o sangue dele que nos lavou e nos comprou. Aleluia. E olha, em Romanos 5:14 tem mais para nós entendermos sobre essa verdade. Romanos 5:14 diz assim: Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, houve um período em que a morte reinou sobre o homem, né? Mas no 17 diz assim, perdão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui ele diz no 17: pela ofensa de um só, reinou a morte, né? Mas muito mais, nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, reinaremos em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Então, reinar em vida é para agora, amém? Não é só para quando a gente chegar no céu, não é a vontade de Deus que a gente viva aqui uma vida, como se diz, né? Desgraçada, capenga. Não é a vontade de Deus que a gente viva aqui uma vida de penitências, como eu já tinha falado, né? De peso, mas reinando em vida, em Cristo Jesus. Reinando em vida, vivendo a vontade dele para nós. Amém? Vivendo. Desculpa, não, amor, estou na aula aqui agora, viu? Reinando em vida, fazendo as boas obras que o Senhor preparou para nós. Amém? Ele preparou para nós obras de justiça, que nós possamos compartilhar a sua palavra com pessoas que precisam é, da sua vida, né? Precisam nascer de novo. Que nós possamos orar pelas pessoas e elas serem curadas. Amém? Aleluia. Sabe, antes de fazer o rema, eu não sabia que eu podia orar por uma pessoa e a minha oração ia ser respondida, né? Eu não sabia que eu podia orar e pessoas serem curadas, pessoas serem salvas. Mas uma vez que a gente se coloca, a gente toma essa posição, né? Uma vez que a gente entende que a obra que Jesus fez por nós, que ele nos deu um lugar junto a Jesus, né? Assim como Jesus é, nós também somos. Amém? Assim como Jesus é, fale isso para você mesmo, nós também somos. Nós podemos orar e o Senhor vai responder as nossas orações. Nós podemos orar por cura e as pessoas vão receber cura. Nós podemos orar por salvação e as pessoas vão receber salvação. O Senhor também deseja que nós tenhamos provisão na nossa vida para toda boa obra. Todas as coisas que Ele colocar no nosso coração para nós fazermos, Ele é o Deus provedor. E como eu estava falando sobre orar, né, para cura, porque a gente entende que não somos nós que curamos. Cabe a nós apenas se posicionar e crer, né? Crer que assim como Jesus Cristo foi o primeiro dentre muitos, né, que ele morreu e ressuscitou, e ele nos fez agora irmãos dele, né? Como ele, assim como ele é, nós somos nessa terra. E ele disse que nós poderíamos fazer as obras que ele fez e ainda maiores.
Então, a gente precisa tomar essa posição de justiça, justos em Deus, e agir à altura. Amém? Ali no 21, só recapitulando, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. Então, o que é justiça, né? Justiça é a capacidade de estar diante de Deus, chamando-o de Pai, sem o senso de indignidade, de culpa ou de condenação, como se o pecado nunca houvesse existido. Então, restaurando aquela condição inicial de Adão e Eva, sem culpa na presença de Deus, sem o sentimento de ser indigno, sem o sentimento de estar envergonhado, de peso, mas sabendo que Ele é o nosso Pai que nos ama, nosso Paizinho amado, que pagou o preço, que apagou as nossas iniquidades. Aleluia. Que apagou os nossos pecados, o que passou, a Bíblia diz que ele lançou no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. E hoje nós temos um lugar de honra na mesa do Pai. Aleluia. Filhos, quando você tem um filho que você ama, você quer ver ele sentado na mesa com você quer estar com ele no dia a dia. Eu tenho um filho e eu quero proporcionar para ele as melhores experiências, né? E ele me chama e eu quero ter comunhão com ele, e eu chamo ele porque eu quero passar tempo com ele. Então, ele vem para mim, ele não tem vergonha de mim, ele não tem sentimento de culpa, de condenação. Então, essa é a condição de justiça. É a capacidade de estar diante de Deus, chamando de Pai, sem o senso de indignidade, de culpa ou de condenação. Toda vez que o inimigo tentar jogar essa condenação sobre você precisa se lembrar que o Senhor Jesus pagou o preço. Aceitar o preço que ele pagou por você. E reconhecer que não é na sua força. Amém? Reconhecer que não é na nossa força, mas é pelo preço que ele pagou. E aí a gente toma o nosso lugar de filho. Aleluia. A gente senta na mesa e a gente usufrui de tudo que foi conquistado para nós. Justiça é uma posição. E nós precisamos assumir essa posição. E olha que interessante, a justiça não é algo que cresce com o passar do tempo, pois nós já somos justos de uma vez por todas, né? Assim como a salvação, uma vez que nós aceitamos Jesus, fomos salvos, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Transportados. Acabou, passou, foi de uma vez por todas. Como Jesus pagou o preço de uma vez por todas, a justiça também foi dada a nós, imediatamente no momento que nós nascemos de novo, né? Por exemplo, quando nós nascemos no Brasil, nós temos a nacionalidade brasileira. A irmã Madalena acredita que nasceu em Portugal, né? Quando nascemos em Portugal, temos a nacionalidade portuguesa. Então, quem nasce de Deus é justo. Amém? Aleluia. Quem nasceu de Deus é justo, justificado em Cristo, pelo sangue de Jesus. Mais um pouquinho ali em Romanos 10, do 3 em diante, vai falar assim. Eu acho que eu já tinha lido essa daqui, mas vamos seguir. Falando sobre as pessoas que não conhecem a Deus ou que não querem submeter, né, a palavra de Deus, a justiça de Deus. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E se com a tua boca confessar a Jesus, que Jesus é o Senhor, e crê no coração que ele o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Desculpa. E com a boca se confessa para a salvação. Pois todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então diz aqui, com o coração a gente crê. A mesma coisa para a salvação, né? A gente crê com o coração e confessa com a boca.
Como eu tinha falado, não é pelo tanto que eu faço para Deus, né? Não é pelo tanto que eu sirvo, mas é pela fé, pelo crer, simplesmente. Do princípio ao fim, a Bíblia fala que é pela fé. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu estou vendo que o tempo está passando, eu vou dar uma acelerada aqui. Em 1 João 3,7, a palavra nos chama de justos. Amém? Muitas vezes, em algumas igrejas que existe sim, uma certa religiosidade, as pessoas não querem dizer que são justos, né? Acha que é uma arrogância dizer que é justo. As pessoas preferem dizer que são pecadores, mas pecador é aquele que vive na prática do pecado. Então, se eu estou dizendo que eu sou pecador, eu estou chamando aquilo para mim, enfatizando e fortalecendo mais ainda aquilo. Mas a palavra aqui diz, ó, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se nós recebemos a natureza dele, nós não temos mais a natureza pecaminosa. A palavra é uma opção nossa agora. Aleluia. Nós somos feitos uma nova natureza, né? Aquela natureza do mundo que se alegrava com os prazeres da carne, com o pecado, não mais. Agora nós nos alegramos com as coisas do Espírito e nós buscamos as coisas do Espírito. E assim como ele é justo, aqui fala, nós praticamos a justiça hoje, e assim também nós somos justos. E devemos andar nessas obras de justiça. Devemos continuadamente permanecer nas obras de justiça. Amém? Nós temos a condição, agora que nós temos o Espírito Santo, de escolher a forma que nós vamos querer viver. E nós precisamos entender que Jesus ele nos substituiu, né? Ele se identificou conosco, com a condição anterior que nós tínhamos, que era de pecadores, que era decaído, mas ele não tinha pecado, como a gente viu antes, né? Aqui é em 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nossa, esse versículo para mim é muito libertador. Aquele que ele não teve pecado em toda a sua vida na terra, ele andou fazendo o bem, fazendo o que era correto, ele não tropeçou em nenhuma das coisas que Deus pediu para ele fazer. Ele não conheceu o pecado. Ele não se corrompeu no seu corpo com o pecado. Mas o nosso pecado, né? Deus o fez pecado por nós. E através dele, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Amém? Então, ele se identificou conosco, ele nos substituiu na cruz. E hoje nós somos feitos justiça de Deus. Por isso nós podemos dizer que nós somos justos. Amém? Por causa dele, não por causa de nós. Aleluia, glória a Deus. E a igreja representa essa justiça de Deus aqui na terra. Cada um de nós aqui que somos igreja, nós representamos a justiça de Cristo. Em Romanos, Romanos 6:14 ao 23, rapidinho, Romanos 6 ao 23, eu não vou ler tudo não. Diz assim, ó, essa verdade que nós precisamos nos agarrar a ela. Romanos 6:14. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Assim, o pecado não terá domínio sobre vós. Então, quando vier as tentações, quando vier as sugestões do inimigo, você pode clamar: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Hoje, nós temos condição de escolher agradar ao Senhor e agir da forma que o Senhor Jesus agiu também. Amém? Ali, ele vai falar, vai seguir falando, né? Mas eu não vou ler tudo, porque é muito longo. Mas aí no Romanos, peraí,
Romanos 6:18. Vai dizer assim: de fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se agora escravos da justiça. Amém? Livres do pecado e escravos agora da justiça. Então, agora, o nosso homem interior, recriado em Deus, ele procura realizar as obras de justiça. Amém? Aleluia. Depois vocês leem o capítulo 6 de Romanos completo, que é muito completo. Amém? Então, é o seguinte, quando a gente age em pecado, nós estamos negligenciando essa graça que já foi derramada sobre nós, que já foi abundante sobre nós. Mas nós precisamos reconhecer que a suficiência de Deus já está na nossa vida. Nós somos chamados para a justiça, para viver libertos do pecado. Amém? Agora nós somos servos da justiça de Deus. E essa palavra que diz que o pecado não terá domínio sobre nós, ela fala que Cristo quebrou o poder do pecado na nossa vida. Hoje nós vivemos para agradar o Espírito Santo e podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Para finalizar, eu queria falar sobre essa liberdade que nós temos hoje, né? Hebreus 4:16 diz assim: portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Em outra versão, no NVI, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o desejo de Deus para nós, que a gente possa se aproximar com confiança do seu trono. Eu acho que muita gente aqui, eu acho que quem nunca teve aquele sentimento de que você, eu errei, eu falei aquilo que eu não devia falar, eu fiz isso que eu não devia fazer, tipo, eu não passei o troco certo, eu não paguei o que eu devia pagar, alguma coisa que deixou você com vergonha e você fica ali adiando falar com Deus, né? Chegar na presença de Deus. Mas a palavra diz aqui que Ele quer que a gente se aproxime do trono da graça, confiadamente. E sabendo que Ele não vai nos lançar fora. Aleluia. Ele não vai nos lançar em rosto aquilo que nós fizemos. A gente baixa simplesmente reconhecer o que a gente fez errado, reconhecer a justiça dele, né, sobre nós e seguir, receber o perdão, receber, né? Porque pela fé a gente recebe a obra que já foi feita por nós. Receber o seu perdão e seguir na nossa caminhada, fazendo o que agrada a Deus. E só para finalizar, o último versículo, Hebreus 4:15 fala assim: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação e ainda assim sem pecado. Aí, por isso, aproximemo-nos do trono da graça, porque ele é um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas e que ele passou por todo tipo de tentação. Amém? E ele venceu por nós e ele nos deu essa vitória. E hoje nós podemos viver uma vida com a certeza da justiça que ele conquistou para nós. É isso, meus irmãos, que nós possamos achegar-nos confiadamente junto ao trono desse Deus maravilhoso, amoroso, misericordioso.